Que hora? Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus celulares e retirem seus bonés. Declaro aberta esta sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná. Ata da reunião ordinária realizada aos 26 dias do mês de junho, correspondente à 20ª sessão ordinária de 2017. Na sala das sessões da Câmara Municipal, cito Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os nobres vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou que fosse realizada a leitura da ata da última sessão, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, iniciou seu expediente, que conteve ofício encaminhado pela Prefeitura Municipal, indicações sob número 40 e 41, ambas do corrente ano, e requerimento número 6 de 2017. Na sequência, os edis autores de proposições justificaram seus pedidos em tribuna. Aberta a ordem do dia, constou as seguintes matérias. Requerimento número 6 de 2017, discutido e aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso os senhores vereadores presentes. E como nada mais havia a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, determinando que fosse lavrada a presente ata, que segue assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Neste momento, passamos diretamente para a leitura da ordem do dia. Constamos exclusivamente na pauta da ordem do dia, após cumprido o prazo regimental, a discussão e votação da prestação de conta do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Antônio Luiz Tchaikovsky. Processo este recebido através do ofício número 766 de 2017, emitido pelo gabinete da presidência do nosso Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde foram emitidos acordo de parecer prévio sobre o número 89 de 2017, pela primeira Câmara da referida Corte. Informo que
que foi distribuído cópia do parecer prévio a todos os nobres vereadores, assim como encaminhado o processo à Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização, que teve 20 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento. Foi efetuado ainda a notificação via edital divulgado na sede deste Poder Legislativo Municipal e publicado em diário eletrônico, informando do ingresso do referido processo de contas para julgamento e que este ficaria à disposição da população. Na data de 6 de 6 de 2017, foram notificados o ex-gestor senhor Antônio Luiz Tchaikovsky, através do ofício número 78 de 2017, para conhecimento do recebimento do processo de contas sob sua responsabilidade, exercício financeiro de 2013, e concedida a este o prazo de 10 dias úteis para apresentar a defesa. A defesa escrita foi protocolada perante esta Casa de Lei sob o número 154 de 2017, em data de 22 de 6, composta por 287 laudas. O ex-prefeito requereu, através do protocolo 155 de 2017, a oportunidade de efetuar esclarecimento perante a Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização, o que fora deferido, tendo este participado da reunião da respectiva comissão em 30 de 6 de 2017, ocasião em que requereu fazer uso da palavra nesta sessão de julgamento. Passamos agora à leitura do parecer prévio do TSE Paraná e, para tanto, peço ao secretário que faça a leitura. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo número 242.532/2014, assunto: prestação de contas do prefeito municipal. Entidade: município de Cruz Machado. Interessado: Antônio Luiz Tchaikovsky. Procurador, relator: conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Acórdão de parecer prévio número 89 de 2017, Primeira Câmara. Ementa: prestação de contas de prefeito, contas irregulares. Do relatório: versa o presente expediente acerca da prestação de contas do senhor Antônio Luiz Tchaikovsky como prefeito de Cruz Machado no exercício de 2013. Em primeira análise, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, instrução 1440/2015, PES 35, indiciou a existência de duas improbidades. Divergência de dados entre o balanço patrimonial do SIM-AM e o da contabilidade. A comparação entre os valores dos grupos do ativo e passivo do balanço patrimonial emitido pela contabilidade evidenciou discrepância com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema de Informações Municipais, acompanhamento mensal SIM-AM, conforme demonstração abaixo. Diferenças entre balanço patrimonial SIM e contabilidade. Ativo circulante. SIM, 6.039.274,95. Entidade, 6.039.274,95. Diferença, 0. Ativos não circulante. Diferença, 0. Total do ativo. Diferença, 0. Ativo financeiro, diferença, 141.226,69. Ativo permanente, diferença, menos 1.100
141.226,69. Saldo patrimonial, negativo 41.784,76. Saldo dos autos potenciais ativos, 0. Passivo circulante, 41.784,76 de diferença. Previsão não circulante, diferença 0. Total de passivo, 41.784,76 de diferença. Total do patrimônio líquido, negativo 41.784,76. Total do passivo e patrimônio líquido, diferença 0. Passivo financeiro, R$ 41.784,76. Passivo permanente, diferença 0. Saldo dos atos potenciais passivos, negativo 39.666,80. E relatório do controle interno apresenta irregularidades. Apesar do parecer do controle interno ser pela irregularidade com ressalvas das contas, verifica-se que foi apontada a seguinte ocorrência que sugere irregularidade na gestão. Ressalva 1. Após análise na documentação recebida do Departamento de Recursos Humanos referente às contratações de cargos comissionados, verificou-se a contratação indevida do senhor João Carlos Nova, ocupante do cargo de diretor municipal de serviços urbanos, devido ao seu vínculo de parentesco natural em linha reta com o agente político do Poder Legislativo Municipal, levando ao conhecimento do prefeito para que medidas cabíveis sejam tomadas. Até esta data, nenhuma atitude foi tomada. A conclusão antes referida decorre da contratação de ocorrência nas contas da gestão em questão das seguintes inconformidades. 1. Contratação indevida ao senhor João Carlos Nova, ocupante do cargo de diretor municipal de serviços urbanos, devido ao seu vínculo de parentesco natural em linha reta com o agente público do Poder Legislativo Municipal. Face ao exposto, deve ser encaminhado novo parecer pelo controlador interno, informando e demonstrando documentalmente se foi comprovada a afronta à súmula vinculante número 13, STF, e ao prejulgado número 9, Tribunal de Contas do Paraná, no caso de comprovação de irregularidade o controlador deve indicar quais as providências adotadas pela administração para regularização da situação. Devidamente intimado, o senhor Luiz Tchaikovsky, Antônio Tchaikovsky apresentou defesa, peça 39.4, aduzindo e divergência de dados entre o balanço patrimonial do SIM-AM e da contabilidade. Verificamos que, quando da emissão do balanço patrimonial pelo sistema de contabilidade contratado pelo município, o mesmo classificou indevidamente a conta 43.110 com máscara 113510215, depósito judicial. Parcelando como patrimonial, sendo o correto como financeiro, o qual ocasionou a diferença do ativo financeiro e permanente, quando as diferenças no valor de R$ 41.784,76 entre as contas do passivo circulante e do patrimônio líquido e no saldo dos atos potenciais passivos, o sistema de contabilidade de emissão do balanço duplicou os lançamentos, ocasionando a divergência de valores. Foram solicitados à empresa fornecedora do sistema de contabilidade a correção do sistema quanto à emissão do balanço patrimonial, sendo que o referido sistema foi corrigido, sendo emitido novo balanço patrimonial no dia 22 de abril de 2015 e republicado no Diário Oficial do Município
documentos anexados a este procedimento em conformidade com os seguintes itens na Instrução Normativa 97. E relatório do controle interno apresenta irregularidade. A nomeação do senhor João Carlos Nova não foi promovida com o intuito de burlar a súmula vinculante número 13, para efeito de caracterizar nepotismo cruzado, tendo em vista que não houve prévio ajuste ou nomeação recíproca entre os poderes legislativo e executivo municipal. Dessa forma, requer a reconsideração da medida recomendada, tendo em vista que as irregularidades apresentadas não configuram nepotismo e ainda para sanar qualquer efeito que a presente recomendação possa ocasionar, o chefe do Poder Executivo Municipal apresenta a exoneração do cargo em comissão do diretor municipal de serviços urbanos, senhor João Carlos Nova, em anexo. Encaminhamos em anexo novo parecer pelo controlador interno, informando ou demonstrando as medidas tomadas pela administração a fim de elucidar as irregularidades apontadas. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal acatou as justificativas opinando pela regularidade das contas. Instrução 251 de 2016, peça 41. O Ministério Público de Contas, parecer 818 de 2016, peça 42 de outra banda, solicitou esclarecimento acerca da contratação dos escritórios de advocacia Ribas Advogados Associados, Sociedade de Advogados e Amaral e Barbosa Advogados, para a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica na área de direito administrativo e prestação de serviços técnicos, assessoramento e consultoria em recuperação de créditos e incremento de receita municipal, considerando a existência de uma servidora efetiva ocupante do cargo de advogado. Determinou-se, então, nova intimação do senhor Tchaikovsky, que esclareceu nas peças 46, 47 e 49, 50, em síntese, contratação do escritório Ribas Advogados Associados. O ajuste foi precedido da Carta Convite 2 de 2010, tendo por objeto a prestação de serviços jurídicos diversos. A grande quantidade de serviços demandou a contratação, uma vez que o município só contava com uma procuradora para tratar de todo o trabalho jurídico. O Ministério Público Estadual recomendou a rescisão do contrato, havendo a medida sido acatada pela administração. Contratação do escritório Amaral e Barbosa Advogados. O ajuste foi precedido da tomada de preços 3 de 2013, tendo por objeto a recuperação de créditos previdenciários, que se manteria de alta complexidade e foge das atribuições típicas do procurador do município. A questão foi examinada pelo Ministério Público Estadual, que determinou o arquivamento do respectivo procedimento. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal opinou conclusivamente pela irregularidade das contas. Instrução 5.793, 2016, peça 53. 19. Malgrado o senhor Luiz Tchaikovsky não ser o responsável pela assinatura inicial do contrato número 47, 2010, com Ribas e Advogados Associados, foi ele quem deu vida ao termo aditivo número 3 de 2013, em 10 de 5 de 2013. Sendo assim, sua responsabilidade também recai sobre a avença direta da prorrogação contratual indevida, uma vez que poderia ter cessado naquela oportunidade o desrespeito ao prejulgado número 6 desse tribunal. Ademais, referida prorrogação fez aumentar os gastos irregulares em R$ 38.500,
correspondente ao pagamento de 11 meses, no valor de R$ 3.500 cada, conforme a demonstração anexo 1. 20. Ressalte-se que o fato de ter uma ação civil pública em andamento no Poder Judiciário não implica, a priori, em arquivamento ou paralisação deste processo, ante a separação e independência das instâncias civil e administrativa, amplamente reconhecido no ordenamento judicial nacional. 21. Chama atenção também o fato de citado escritório advocatício ter mantido por vários anos seguidos contratos de prestação de serviços jurídicos com o município de Cruz Machado, os quais podemos citar os de números 71 de 2004, 4 de 2005, 38 de 2007, 5 de 2008 e 47 de 2001. E suas prorrogações. A sequência das contratações demonstra que havia pouco interesse dos gestores em organizar a procuradoria do município e sistematicamente havia disposição para desrespeitar a jurisprudência desta Corte de Contas, tanto que o sócio administrador do escritório foi responsável pelo parecer jurídico inicial e da homologação da contratação em análise. 22. No tocante à contratação do escritório Amaral e Barbosa Advogados, CNPJ 21-176-953/0001 de 85, o fato de ter sido realizado por licitação na modalidade de tomada de preços, a toda evidência não demonstra se tratar de serviço de alta complexidade ou de tese inovadora e que fosse incapaz de ser levado adiante pelos advogados do município de Cruz Machado. Ao se analisar o procedimento licitatório na modalidade de tomada de preço, número 3 de 2013, peça 50, folhas 45, que deu origem à contratação da sociedade de advogados, não se observa em nenhum momento relato ou jurisprudência de que se trata de serviço de alta complexidade e as exigências de habilitação inseridas no edital da licitação, peças 50, folhas 48 e 49, foram as utilizadas no mercado em geral, sequer utilizou-se do tipo técnico e preço ou melhor técnica que são indicados para aquisição, onde a futura contratada tenha condições de mostrar seu diferencial em relação aos outros concorrentes ou um notório conhecimento na área de atuação. 24. Veja-se que as justificativas para a compra de qualquer produto ou serviço no âmbito da administração pública devem ser apresentados no momento da definição da aquisição e não parte do respectivo processo. O fato das justificativas serem apresentadas vários anos após a realização da compra não supre e nem conserta o anterior momento de sua apresentação. 25. Nesta contratação chama a atenção em especial a cláusula segunda, valor contratual, o contrato número 103 de 2013, peça 50, folha 76, onde consta a seguinte redação: a contratante pagará à contratada 20% a título de honorários advocatícios dos valores de créditos recuperados ou que possam incrementar a receitado municipal. Essa forma de pagamento à contratada implicou nos anos de 2014 a 2016 o impressionante montante de R$ 422.132,62, conforme consta dos empenhos do anexo 2. 26. Se considerarmos o vencimento básico mensal da procuradora do município, senhora Suzane Leal Cônel,
que era de R$ 4.840,61 no ano de 2013, e os pagamentos realizados à Sociedade Amaral e Barbosa Advogados, no valor total de R$ 422.132,62, no período de 17 de nove de 2013 a 17 de 2 de 2015, ou seja, ter-se-á o desembolso mensal equivalente a R$ 24.861,33 mensais, R$ 422.132,62 em 17 meses. Portanto, valor bem superior aos vencimentos da advogada concursada. Ademais, a empresa acima foi também beneficiária de novo contrato com o município de Cruz Machado por ter sido vencedora do pregão número 108 de 2014, conforme consta o anexo 3. Veja-se que o município de Cruz Machado, no exercício em referência a 2013, manteve em vigência 2 contratos administrativos relacionados com a aquisição de serviços jurídicos entabulados com a Sociedade Advocatícia Ribas e Advogados Associados e Amaral Barbosa Advogados. Isso demonstra desinteresse em organizar a Procuradoria do município e dotá-la do mínimo necessário no tocante a pessoal. 28. Diante desse quadro, entende-se que houve inequívoca afronta ao pré-julgado número 6, oportunidade em que se reitera a conclusão exarada da instrução número 2106 de 16 do DCM, peça 48, no sentido de julgamento pela irregularidade das contas. No entanto, diverge-se da aplicação da penalidade prevista no artigo 87, 5º AL da Lei Complementar número 113 de 2005, a qual foi imputada na referida instrução, pois diante dos fatos irregulares apurados cabe a aplicação da penalidade prevista no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Orgânica. O Ministério Público de Contas, parecer 18.150 de 2016, peça 54, acolheu irregularmente o posicionamento da Diretoria de Contas Municipais. Da fundamentação e voto. Passo ao exame das improbidades detectadas pelos órgãos instrutivos. E divergência de dados entre o balanço patrimonial do SIM-AM e o da contabilidade, devidamente comprovado que as incoerências se originaram do equívoco lançamento de valores no sistema informado, já havendo sido adotadas as cabíveis medidas corretivas. Conclusão: item regularizado. E relatório do controle interno apresenta irregularidades. Em exame perfunctório, parece-me que a nomeação de parente de vereador para desempenho das atividades de diretor municipal de serviços urbanos demandaria maiores esclarecimentos para ser firmar entendimento firme acerca da configuração de nepotismo. Porém, considerando que a partir do questionamento da situação pelo controle interno municipal foi realizada a exoneração do servidor, é razoável que considere a situação regularizada para os efeitos atinentes à prestação de contas atual do prefeito. Conclusão: item regularizado. III. Contratação do escritório Amaral e Barbosa Advogados, com máxima vênia
a orientação expedida pelo órgão instrutivo, entendo inadequado que o presente item seja causa de irregularidade de contas no presente expediente. Conforme bem apontado pelo parquet, foi instaurada tomada de contas extraordinária número 78.237-2/2016, cujo objeto é especificamente esta avença, sendo que o exame mostra-se mais profundo que o ora efetuado, inclusive com a oitiva da Procuradoria do Município e da Sociedade de Advogados. Cumpre-me salientar outro sim que a instrução realizada pela COF-IM na mencionada tomada de contas recomenda que seja determinada a devolução da quantia de R$ 375.001,01 aos cofres municipais. Desta feita, considerando que todas as medidas aplicáveis no presente também podem ser determinadas na tomada de contas, é razoável que o item seja retirado do escopo das contas, de modo a se evitar o bis in idem. Conclusão: prejudicada a análise do item. 4. Contratação do escritório Ribas Advogados Associados. Ainda que a contratação inicialmente tenha sido efetuada pela administração que precedeu a gestão do senhor Tchaikovsky, mostra-se irretocável o exame efetuado pelo COFIN. A forma de proceder demonstra que havia pouco interesse dos gestores em organizar a Procuradoria do Município e, sistematicamente, havia disposição para desrespeitar a jurisprudência desta Corte de Contas, havendo sido adotada a solução mais fácil, qual seja a simples prorrogação de contrato colaborado com inclusive deu parecer jurídico na licitação em que se sagrou vencedor. As alegações de que a situação foi investigada pelo Ministério Público e que tão logo foi recomendada a decisão do ajuste, tal medida foi empregada, parecem robustas, porém elas vieram desacompanhadas da devida comprovação documental. Conclusão: irregularidade mantida. Da decisão, em face de todo o exposto, voto no sentido de que deve o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 3.1. Expedir parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Antônio Luiz Tchaikovsky, como prefeito de Cruz Machado, no exercício de 2013, com base no disposto no artigo 16, 3b da LC Paraná 113/2005, em razão da prorrogação de contrato de serviços jurídicos gerais típicos de atividade de Procuradoria Municipal, em ofensa à imposição constitucional que serviços fim e de necessidade permanente da administração pública sejam desempenhados por servidores efetivos. 3.2. Aplicar a multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º, da Lei Complementar Paraná 103/2005, ao senhor Antônio Luiz Tchaikovsky, em razão da irregularidade das contas. 3.3. Determinar após o trânsito em julgado da decisão sua inclusão nos registros competentes para fins de execução na forma da LC Paraná 113/05 e do RITC Paraná, vistos relator e discutidos. Relatados e discutidos. Acordo.
Os membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, por unanimidade. Expedir parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Antônio Luiz Tchaikovsky como prefeito de Cruz Machado no exercício de 2013, com base no disposto no artigo 16.3b da LC Paraná 103/2005, em razão da prorrogação de contrato de serviços jurídicos gerais típicos de atividades de Procuradoria Municipal, em ofensa à imposição constitucional que serviços fim e de necessidade permanente da administração pública sejam desempenhados por servidores efetivos. Aplicar a multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º da LC Paraná 103/05 ao senhor Antônio Luiz Tchaikovsky, em razão da irregularidade das contas. Determinar após o trânsito em julgado da decisão sua inclusão nos registros competentes para fim de execução na forma da LC Paraná 113/05 e do RITC Paraná. Votaram nos termos acima os conselheiros Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães e Fábio de Souza Camargo. Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Valéria Barbosa. Sala das Sessões, 14 de março de 2017. Sessão número 7. Fernando Augusto Melo Guimarães, conselheiro relator. Nestor Batista, presidente. Peço agora que o relator da Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização, vereador Matheus Olucheski, realize a leitura da defesa escrita protocolada pelo ex-prefeito, senhor Antônio Luiz Tchaikovsky. Prestação de contas do exercício financeiro de 2013. Parecer prévio Tribunal de Contas, número 089/2017. Antônio Luiz Tchaikovsky, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador da cédula da identidade civil, RG, sob o número 4.207.621, e inscrito no cadastro de pessoa física, no CPF, no número 714-986-999-87, residente e domiciliado no município de Cruz Machado, Paraná, CEP no 84.620.000, através do seu procurador advogado que subscreve mandado de procuratório em anexo. Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar defesa prévia, referente ao parecer prévio de número 089 de 2017, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelos fatos e fundamentos que seguem. Primeiramente, temos a informar que o município de Cruz Machado, desde o ano de 2003, vinha realizando a contratação de profissionais para o exercício dos serviços jurídicos na municipalidade. No caso, em tela, o advogado Martim Francisco Ribas, da OAB Paraná, sob o número 14028, prestou serviços jurídicos nesta municipalidade através de processos licitatórios, dispensa de licitação, sob o número 005 de 2003. E através dessa pessoa jurídica, Ribas e Companhia Fagundes Advogado Associados, Sociedade de Advogados, carta convite do número 05 de 2005, carta convite 028 de 2007, carta convite número 01 de 2009 e carta convite número 2 de 2010, para serviços de assessoria jurídica, anexos, nunca ocupando o cargo em comissão de assessor jurídico, constante do quadro municipal.
Para o conhecimento dos nobres pares, no ano de 2013, o Ministério Público Estadual, através do Inquérito Civil Público número MPR 0152-13000603, investigou a situação apresentada requerendo cópia dos processos licitatórios, ordens de pagamentos, enfim, todos os documentos relativos à efetiva prestação de serviço, bem como a contraprestação financeira do município. No entanto, mesmo com a comprovação dos préstimos pela empresa Ribas e Fagundes, advogados associados, sociedade de advogados, uma vez que o município só dispõe até hoje de apenas uma procuradora, o Ministério Público entendeu ilegal a contratação ante a vedação de contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercitadas por servidores públicos, recomendando a rescisão contratual em anexo, o que foi acatada pela administração pública, conforme notificação em anexo, ocorrendo a imediata rescisão contratual. Diante da recomendação, o Ministério Público Estadual ingressou com a ação civil pública autos número 00 80 63 68 20 14 8 16 0174 da segunda vara da Fazenda Pública da Comarca da União da Vitória, Paraná, figurando como requeridos Euclides Paza Martins, Francisco Ribas, contratado, e município de Cruz Machado, excluindo o requerido, pois não foi responsável pela terceirização. Efetivamente, quando o conhecimento da ilegalidade da contratação pelo antigo gestor, prontamente foi rescindido o contrato no número 047 de 2010 com a empresa Ribas e Fagundes Advogados, associados sociedades de advogados. Com a notificação da rescisão contratual ocorrida em dezembro de 2013, do mesmo ano, não foi autorizado realizado o pagamento da empresa contratada, conforme podemos verificar pelos extratos e anexos pagamentos efetuados até novembro de 2013. Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, o gestor público deve se guiar pelos princípios implícitos e implícitos da administração pública, dentre eles o princípio da legalidade estrita, que norteia no administrador no sentido que só poderá agir de acordo com aquilo que a lei expressamente dita. Ou seja, por mais louvável que seja a intenção do agente público ou político, se não houver previsão legal na sua conduta, será ilícita. Neste norte, como mencionado anteriormente, o município conta com apenas uma procuradora, doutora Suzana Leia Conel, a qual é concursada por 20 horas, em anexo, e pelo acúmulo de demanda administrativa e processos judiciais, o município, na época, optou para realizar contratação dos préstimos via procedimentos licitatório. Merece destaque que o procedimento licitatório para a contratação dos serviços jurídicos verificados na prestação de contas do ano de 2013 se deu em 15 de 1 de 2010 através da solicitação do número 01 de 2010 e manda pelo gestor da época, Euclides Paza, que após a formalização do procedimento homologou e certamente aprovando todos os atos nele praticados. Diante desses fatos, o solicitar homologar os atos do procedimento licitatório, o gestor da época entendeu como fiscalização e contratação, assumindo assim responsabilidade pelo contrato.
A homologação é um ato de fiscalização e controle praticado pela autoridade competente, sobretudo o quanto foi realizado pela comissão de licitação, equivale a aprovar os procedimentos até então adotados. Em recurso e reconsideração interposto contra a deliberação proferida em sede de tomada de contas especial na qual a responsável fora condenada, em débito sancionada como multa em decorrência de irregularidades verificadas em licitação. A recorrente alegou, dentre outros aspectos, que lhe competia, na qualidade de prefeita municipal, apenas homologar, certamente com bases nos elementos constitutivos do procedimento licitatório. Analisando as alegações, a relatora anotou que o caso vertente e gestora fora ouvida, dentre outros aspectos, pela falta de realização de pesquisa de preços de mercado dos bens serem adquiridos. Relembrou a relatora que tivesse a gestora atentado para esse procedimento simples e ser certificado a sua realização nos autos do processo licitatório. Teria facilmente detectado sobrepreço, pois a diferença apontada foi significativa. Nesse passo, assinalou que a homologação se caracteriza como um ato de controle praticado pela autoridade competente, sobretudo o quanto foi realizado pela comissão de licitação. Homologar equivale a aprovar procedimentos até então adotados. Esse ato de controle não pode ser tido como meramente, formal ou chancelatório, mas antes como um ato de fiscalização. Assim, a gestora, ao homologar, certamente diante da inexistência da pesquisa dos preços de mercado nos autos da licitação, dera ensejo ao superfaturamento apurado. Nesses termos, o tribunal, ao acolher a proposição da relatória, negou provimento ao recurso Brasil, segunda Câmara Tribunal das Contas da União, acórdão número 4.791 de 2013, do Tribunal de Contas, número 026.876 de 2010. Relatora mínima Ana Arais, 13 de agosto de 2013. Com efeito, observa-se que, segundo a legislação pátria, o agente público que agir desconformidade com o ordenamento jurídico deverá ter sua conduta sancionada na forma da lei, independentemente de ter configurado dano ao erário como forma de garantir o atendimento ao interesse público. Em caso, o requerido não tinha conhecimento da ilegalidade na contratação da pessoa jurídica, pois, como já noticiado, as contratações para a prestação de serviços jurídicos vinham sendo realizados há mais de 10 anos pelo município de Cruz Machado, sem oposição do Ministério Público Estadual, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nos processos no âmbito dos tribunais de contas ocorre espécie de inversão do ônus da prova ope legis. Isso é a decorrência do princípio republicano, sob o qual o Estado democrático de direito está fundamentado e que atribui ao gestor o ônus de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos geridos, nos termos do artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, que assim dispõe. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração, direta ou indireta, quanto à ilegalidade ou legitimidade,
e comunicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Será exercido pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome deste assuma obrigações de natureza pecuniária. Redação da data pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Com esse entendimento, a autoridade que ordenou as despesas é que terá que comprovar que utilizou o dinheiro público de maneira adequada e eficiente, cabendo a ela o ônus de convencer o órgão de controle de todos os recursos foram aplicados de acordo com as previsões e finalidades legais, ou que, por razões de interesse político e conveniência da administração, optou por utilizar o objeto licitado. No outro vertice, salientamos também que a obrigação de demonstração da regular aplicação dos recursos públicos despendidos recaiu automaticamente sobre o requerido quando ocupou o cargo de prefeito municipal, o qual providenciou medidas não adotadas pelo antecessor. Assim, a responsabilidade do sucessor, ora requerido, deverá ser elidida, pois comprova a adoção das medidas legais destinadas a resguardar o patrimônio público. Pois quando do conhecimento da ilegalidade da contratação, requereu imediata rescisão contratual com a empresa Ribas e Fagundes Advogados Associados, Sociedade de Advogados. A gestão na administração pública deve, sem sombra e sem de dúvida, contemplar todos os aspectos formais exigidos na legislação específica e a obediência aos princípios constitucionais que norteiam a conduta do ordenador de despesa. Segundo esse administrador público, está adstrito aos mandamentos legais e só lhe é facultado fazer que a lei permita sob a pena de responsabilidade. O próprio acórdão do parecer prévio do número 89 de 2017, primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sobre a prestação de contas do prefeito municipal, processo número 24.25.32 de 2014, ao fundamentar o voto sobre o item 4º da contratação do escritório Ribas Advogados Associados, no terceiro parágrafo, quanto ao emprego do acatamento da recomendação feita pelo Ministério Público Estadual. Firma, parecerem robustas as alegações no que tange a rescisão, prova documental vasta acima exposta e anexa. Quanto aos demais itens, primeiro, divergência de todos entre o balanço patrimonial do SIM-AM e do contabilidade restou regularizado. 2. Relatório do controle interno apresenta irregularidade, restou regularizado. E 3. Contratação do escritório Amaral Barbosa e Advogados. Restou prejudicada a análise do item. Desta forma, como o requerido se ateve ao regulamento constitucional e ante conhecimento da ilegalidade da contratação, promoveu a imediata rescisão contratual da empresa Ribas e Fagundes Advogados Associados, Sociedade de Advogados, resguardando assim o patrimônio público, o que atesta o seu direito mediante a
comprovação exposta ao requerer, por fim, a aprovação das contas referente ao mandato do prefeito Sr. Antônio Luiz Tchaikovsky no exercício financeiro de 2013. Termos em que, respeitosamente, pede deferido Cruz Machado, 22 de junho de 2017, João Cleverson Comer, o advogado. Relação dos documentos. Procuração, cópia da dispensa de licitação do número 005 de 2003, cópia da carta convite número 005 de 2005, cópia da carta convite 028 de 2007, cópia da carta convite 001 de 2009, cópia da carta convite 002 de 2010 e aditivos, cópia da portaria procedimento preparatório e recomendação à administração sobre procedimento preparatório sobre o número 0152-13006603 da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca da União da Vitória, cópia da notificação 05 de 2013, cópia dos relatórios de ordem de pagamentos e cópia da portaria 067 de 1996. Encerrada a leitura da defesa, autorizo o ex-prefeito senhor Antônio Luiz Tchaikovsky a fazer o uso da tribuna para suas manifestações finais em plenário. Tempo de 15 minutos. Quero cumprimentar aqui o presidente da casa, todos os membros da mesa diretiva, cumprimentar os senhores parlamentares, agradecer pela oportunidade, cumprimentar aqui estudantes, amigos, amigas aqui presentes, cumprimentar também o senhor, a senhora, aquele que acompanha em seus lares essa importante sessão. Quero, de antemão, já agradecer o pedido, presidente, aceito por vossa parte e também pelos membros da Comissão de Orçamento e Fiscalização, para que eu pudesse estar aqui na sexta-feira e esclarecer todas aquelas dúvidas pertinentes, interessantes, importantes para a questão da contratação de Ribas e Fagundes, que é a assessoria jurídica, a qual já vinha prestando um importante serviço para a municipalidade. Quero também cumprimentar aqui a doutora responsável pelo jurídico da casa, cumprimentar todos os técnicos da casa, que sempre nos receberam com muito carinho, com muito respeito. E como a população pôde acompanhar, houve alguns desencontros, mas a maioria deles sanados, na prestação de conta 2013, como a questão do CAM e a contabilidade de números diferentes, mas foi sanado, a alimentação do sistema de forma equivocada, a nomeação de João Carlos Novak, depois imediatamente sanado também, respeitando a notificação do Ministério Público, também a questão de Ribas Fagundes, é importante para que a população possa entender do que se trata, o que os senhores parlamentares hoje estão avaliando e posteriormente estarão apresentando o parecer à comissão de forma oficial do que se trata exatamente essa questão. Ribas e Fagundes já tinha sido contratado na gestão anterior de Euclides Paza, do BIP, e nós demos sequência em 2013. Houve má fé do gestor Euclides de forma alguma. Ao contrário, por falta de funcionários na área jurídica, teve que recorrer à contratação de assessoria jurídica para poder atender as demandas da administração pública, que são imensas. E um advogado só com 20 horas, como é o caso da doutora Suzane, não vence.
é impossível vencer. Também nós demos sequência, após ouvirmos todos os setores da administração, com relação ao trabalho que o Dr. Martim Ribas exercia. E nós prorrogamos a sua contratação. Continuou servindo ao município de Cruz Machado, continuou trabalhando o Dr. Martim Ribas com brilhantismo, um excelente advogado, com conhecimento imenso na área pública, e por isso continuou trabalhando. Houve má fé da nossa parte? Jamais. E o Ministério Público, na sequência, investigando a situação, encontrou uma irregularidade. Esta cometida ainda pelo gestor anterior, mas que notificados fomos nós, no mês de novembro de 2013, e imediatamente, após uma conversa, uma reunião rápida com aqueles que nos assessoravam, a área contábil e jurídica da Prefeitura, nós acatamos imediatamente a determinação, a notificação do Ministério Público, que inclusive, presidente, eu trago aqui hoje, expedido pelo promotor Dr. André Bortolini, Ministério Público do Paraná, uma certidão dizendo de que, para os devidos fins, a recomendação administrativa expedida foi imediatamente cumprida pelo representante do município de Cruz Machado. Teve equívocos? Teve, presidente. Faltou a publicação desse ato. Mas juntadas todas as outras provas documentais, prova-se de que a gente não agiu de má fé, assim como o gestor anterior. E que, inclusive, cabe uma observação importante. O gestor retornou, Euclides Paza retornou através do voto, e hoje, novamente, ele contratou os serviços de Martim Ribas, porque é um ótimo profissional e vem ajudando a municipalidade a fazer uma boa gestão. Portanto, essas três situações, duas delas resolvidas, Ribas e Fagundes, está sob avaliação dos senhores parlamentares, e os senhores já avaliaram toda a documentação, e eu peço aqui humildemente que optem ou que votem pela aprovação, porque em momento nenhum houve má fé, desde o gestor anterior, que voltou a ser gestor agora, que é o senhor Euclides Paza, tanto quanto nós, quando tivemos frente à administração municipal. Com relação a Amaral Barbosa, foi retirada dessa pauta, digamos assim, ou dessa prestação de contas. Continuamos nos justificando perante o Tribunal de Contas, e o importante é que eu possa salientar aqui, porque foi dito do valor pago para o escritório de assessoria jurídica Amaral Barbosa, que ganhou uma licitação transparente também e de certa complexidade no resgate do INSS. Foram resgatados mais de 2 milhões de reais ao longo da nossa gestão. Recurso esse que, inclusive, senhores parlamentares, população presente, o município acaba pagando a mais. São 2% que o município recolhe a mais da parte da empresa, e que depois é preciso, infelizmente, contratar uma empresa jurídica para fazer o resgate desse recurso. Eu penso que é necessário modificar a legislação. E esse recurso pode ficar no município sem que o município tenha que fazer esse pagamento de forma equivocada, porque depois tem que estar fazendo resgate desse recurso. Foram resgatados mais de 2 milhões para que a gente pudesse, então, investir na saúde, no transporte escolar, investir na educação, investir, enfim, em setores importantes do município. Portanto, eu deixo aqui meu desabafo com relação a essa busca de Amaral e Barbosa, porque foram estudados com muito cuidado todos os documentos, parecer do Tribunal de Contas, e agora eu terei que responder. Estou respondendo por isso, vou continuar respondendo. Inclusive, a empresa Amaral Barbosa já prestou a sua justificativa, a sua defesa no dia 12 do mês anterior, do mês passado. Eu estou aguardando a notificação oficial para que eu possa promover, então, ou mover a minha defesa. Se nós não conseguirmos resolver isso aqui no Paraná, né, no Tribunal de Contas e Ministério Público do Paraná, nós estaremos recorrendo ao STF, porque não é justo o município pagar por algo que poderia ficar nos cofres do município, e o município está melhorando a vida da população. Então, deixo aqui o meu desabafo. Essa questão fica separada, né? Os senhores estarão votando, julgando, após a apresentação do parecer oficial da comissão, a questão Ribas e Fagundes. Dr. Martim Ribas, para ser mais específico. Portanto, volto
a pedir aos senhores, humildemente, cometi vários equívocos na gestão. Não consegui resolver todos os problemas, mas busquei de todas as formas fazer o melhor pela nossa gente, fazer o melhor para o nosso povo. Não concordaria em que os senhores votassem a favor da prestação de contas se houvesse equívocos como, por exemplo, desvio de recursos públicos, que infelizmente a gente cansa de ver, né, nos meios de comunicação. Em momento nenhum nós agimos de má fé. E em momento nenhum Euclides Paz agiu de má fé ao contratar Ribas e Fagundes. Nós demos sequência a uma contratação de um escritório jurídico importante e necessário para poder atender as demandas do município, para poder atender as demandas do dia a dia da administração pública. Portanto, eu peço mais uma vez que esse julgamento, senhores parlamentares, ele não seja político. Tivemos com alguns em trincheiras diferentes da campanha, mas a política é muito dinâmica. Ela muda de eleição para eleição. Quem sabe amanhã depois estaremos juntos com os senhores, com o candidato a prefeito, a deputado, assim por diante. Tudo isso faz parte e é possível. E que a gente possa ajudar o município a destravar situações ou possíveis situações. Não gostaria de trazer nenhum problema, como a questão de certidões ou coisas parecidas, devido a essa questão dessa prestação de contas. Os senhores podem verificar com todo carinho, com todo o respeito, que os senhores virão que nos documentos faltou uma publicação por um equívoco, de repente, de um setor. Mas, por outro lado, há provas juntadas em toda essa defesa de que comprovam que foi imediatamente aceita a determinação do promotor, a notificação, e cessou-se os pagamentos. O último pagamento a Martim Ribas foi feito em novembro de 2013. Portanto, foi isso que aconteceu. Agradeço de coração, né? Não concordaria se eu tivesse cometido equívocos de desvio de recurso público. Tenho a consciência tranquila, o coração sossegado. Jamais concordaria com isso, e isso, de fato, não aconteceu. Foi um equívoco técnico. Senhor Antônio. Sim, presidente. Algum dos vereadores, acho que querem fazer algumas perguntas ao senhor. O senhor se incomoda em responder? Não, tranquilo, presidente. Então, na verdade, eu autorizo os nobres vereadores, quem quiser fazer pergunta, um por vez, pode fazer. Boa noite, Antônio. Boa noite. Queria, apenas para fins de crescimento, com essa experiência, fazer algumas indagações, e uma delas é essa que o senhor citou por último, a respeito de que o senhor foi orientado pelo Ministério Público e imediatamente fez a cessão de pagamento para o referido advogado, e que estava vigente um contrato, um adicional de contrato, iniciado em 12/5/2013 até 12/5/2014. Simplesmente se fez a cessão de pagamento. Como ficou essa questão do contrato? Esse senhor não vai alegar judicialmente de que o contrato não foi cumprido e simplesmente foi feito o cessamento de pagamento, ou foi acertado alguma documentação que vai impedir com que ele receba esse contrato, esse adicional de contrato? Vereador Lauro Maro, o doutor Martim Ribas acatou imediatamente a notificação. Inclusive, a secretária dele recebeu, assinou. Ele ficou preocupado com a situação, inclusive está preocupado, porque a ação continua correndo com relação ao profissional Martim Ribas, mas com relação ao município, eu não acredito, sinceramente, que ele vá mover qualquer ação. Ele é um profissional exemplar, tem uma ótima relação com o município de Cruz Machado, inclusive com o gestor anterior, e hoje voltou a ser o gestor, que é o Euclides Paz. Tem uma ótima relação com a gente também. Hoje nós nos encontramos, inclusive esteve numa reunião na saúde. Eu acho que é bem improvável, vereador, que vá se mover, até porque ele acatou imediatamente, né, a questão do Ministério Público. Uma outra pergunta em relação a esse assunto é que, uma vez o senhor sabendo de que esse setor necessitava realmente de funcionários concursados
para que desempenhasse essa função, nós tivemos um concurso público na sua gestão e não foi oferecido concurso nesse setor. Por que se deu isso? Assim, vereador Lauro, como havia escritório de assessoria jurídica já prestando serviço, né, a gente acabou deixando que as coisas corressem. Isso realmente é uma falha. Eu admito e aceito essa sua indagação, esse seu questionamento com toda a tranquilidade. Inclusive, a gestão atual terá que resolver isso, né? Abrindo vaga via Casa de Leis. Vem a outra preocupação, que é o índice de folha, é realmente preocupante. Teria que se contratar, a gestão atual conseguiu encontrar um outro caminho para contratar 2 advogados para poder assessorar, mas é uma preocupação realmente séria com relação a isso. Eu admito que eu não consegui resolver isso, né? E se eu tivesse sido, de repente, orientado anteriormente pelo Tribunal de Contas, porque ficou claro, né, que nas duas questões, tanto Ribas e Fagundes, ou Amaral e Barbosa, o Tribunal de Contas questiona exatamente isso, né, de que a Prefeitura deveria ter um corpo jurídico para poder atender essas demandas, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu resolver isso. Obrigado, era essa dúvida que eu queria. Eu que agradeço. Mais algum dos senhores vereadores quer fazer uma pergunta? Eu acho que não, que a gente já se encontrou na sexta-feira com a comissão, as dúvidas que eu já tinha perguntado. Obrigado, ex-prefeito. Eu acho que está tudo bem esclarecido. E diante da manifestação do ex-prefeito, senhor Antônio Licharikowski, determina a suspensão da sessão por 15 minutos. Após, retornamos aos trabalhos desse plenário. Obrigado, em 15 presidente. minutos. Obrigado, senhor Antônio.
que vai atrasar muito. Favorável, palavra livre e nem comentário sobre o voto, né? Não. Favorável? Não. Neste momento, retornamos à sessão, passamos a palavra ao relator da Comissão de Ordem, de Orçamento, Finança e Fiscalização, senhor Matheus Lucheski, para que efetue a leitura do parecer emitido pela comissão. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer a prestação de contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2013. Relatório. Recebeu este Poder Legislativo Municipal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TSE Paraná, o ofício número 766 de 2017, a fim de comunicar a disponibilização dos processos de prestação de contas do exercício municipal referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do ex-prefeito, senhor Antônio Luiz Tchaikovsky. Tem em vista o encerramento da análise técnica e emissão de parecer prévio, já com trânsito em julgado da decisão emitida pela Corte de Contas da data de 19 de 4 de 2017. Sendo assim, atendimento ao que determina o mandamento constitucional e demais instrumentos legais aplicados à matéria, cabe exclusivamente aos vereadores julgar as contas. Uma vez decorrido o prazo regimental a essa comissão, vem por meio deste apresentar o seu pronunciamento ao plenário. Fundamentação e voto. Seguindo os trâmites contidos no regimento interno da Casa de Lei, bem como da Lei Orgânica Municipal do Processo de Prestação de Contas, ora descrito, fora disponibilizado para consulta da população, estando disponível nesta Câmara Municipal, assim como suas principais peças foram anexadas junto ao site oficial desse poder e encaminhadas para cada edil. Com relação ao referido processo de contas, temos que o mesmo teve o seu primeiro exame através da instrução sob o número 5793 de 2016, emitida pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal, COFIN, opinando no sentido de julgamento irregular por violação de pré-julgado no número 06 do Tribunal de Contas do Estado e ainda aplicação de multa, mesmo após a apresentação de contraditório pelo município e pelo então prefeito. A análise técnica manteve opinativo pela irregularidade do processo de contas relativo ao exercício financeiro de 2013. O representante do Ministério Público, por meio do parecer 18.150 de 2016, concluiu também pela irregularidade de contas do processo em questão e pela aplicação de multa. Remeteu-se então o processo para a primeira Câmara do TSE Paraná, para a qual foi sua vez, emitiu parecer prévio sob o número 89 de 2017, recomendando o julgamento pela irregularidade das contas do município de Cruz Machado, exercício de 2013. Com base no disposto no artigo 16, o inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 113 de 2005, em razão da prorrogação da contrato com o escritório Ribas Advogados Associados para a prestação de serviços jurídicos gerais, típicos e atividades de Procuradoria Municipal,
em ofensa grave ao prejulgado do número 06 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ainda por aplicação de multa prevista no valor de R$ 762,03. Pois bem, deve-se esclarecer primeiramente que esta comissão recebeu, através do protocolo 148 de 2017, questionamentos acerca do processo de contas da parte dos vereadores Ezequiel Jungas de Camargo, Lauro Marão e Zeno Cajuc, os quais, mesmo sendo efetuados fora do prazo regimental estipulado, foram devidamente respondidos e encaminhados aos interessados por meio do ofício 83 de 2017, conforme anexos. Em respeito ao princípio da ampla defesa do contraditório, foi notificado por meio de ofício publicação em Diário Oficial o ex-prefeito Sr. Antônio Luiz Tchaikovsky sobre o julgamento das contas da sua responsabilidade, havendo manifestação do interessado, o qual protocolou a mesma nessa Casa de Leis na data de 22 de 6 de 2017, sob o número 154 de 2017, sendo esta, por sua vez, repassada para análise de todos os nobres pares e amplamente estudada pelos membros da comissão. A defesa conteve um total de 287 laudas, sendo a defesa propriamente e demais anexos dentre eles. Procuração, nomeando advogado com poderes para apresentar receptiva defesa junto a este Poder Legislativo Municipal. Cópia de dispensa de licitação número 05 de 2003, cópia da carta convite 005 de 2005, cópia da carta convite 028 de 2007, cópia da carta convite 001 de 2009, cópia da carta convite número 002 de 2010 e aditivos, cópia da portaria de procedimento preparatório, recomendação administrativa sobre o procedimento preparatório, no número MPPR 0152 13 00 6603 da Promotoria da Justiça da Comarca de União da Vitória, Cópia da notificação 05 de 2013. Cópia de relatórios de ordem de pagamento e cópia da portaria 067 de 1996. Com relação aos fatos apresentados pelo ex-prefeito Sr. Antônio Luiz Tchaikovsky, em sua defesa, este afirmou que o município desde o ano de 2003 vinha realizando contratação de profissionais para exercício de serviços jurídicos na municipalidade. No caso, em tela, o advogado Martim Francisco Ribas prestou tais serviços por meio de processos licitatórios, dispensa de licitação, número 05 de 2003, e através dessa pessoa jurídica, Ribas e Fagundes Advogados Associados, Sociedade de Advogados, cartas convites de número 005 de 2005, 028 de 2007, 001 de 2009, 02 de 2010. Continuando sua explanação, citou sobre o inquérito civil público aberto pelo Ministério Público Estadual MP, o qual investigou tais fatos, recomendando rescisão contratual, a qual, segundo o mesmo, foi acatada de acordo com a notificação apresentada e anexada em suas laudas. Esta que foi recebida de acordo com o Sr. Antônio Luiz Tchaikovsky, se pronunciará por funcionária do escritório Sra. Jéssica J. Correia, em 4 de 12 de 2013. O ex-prefeito alegou ainda em sua defesa
que após o ingresso da ação civil pública pelo Ministério Público Estadual, o interessado, quer seja Antônio Luiz Tchaikovsky, foi excluído, não sendo responsabilizado pela terceirização. For encaminhado para conhecimento a este Poder Legislativo Municipal a cópia dos extratos de pagamentos realizados ao escritório Uribas e Advogados Associados, sendo o último pagamento realizado em novembro de 2013. O ex-gestor também assegurou que, por contar a administração local com apenas uma procuradora concursada e pelo acúmulo da demanda administrativa e processos judiciais, tal qual que contratação para prestação de serviços jurídicos, vindo sendo realizado há mais de 10 anos no município de Cruz Machado, e que decidiu por continuar com a prestação de serviço ora exposto. Outro sim, o ex-prefeito requisitou por meio de requerimento protocolado no setor administrativo dessa Casa de Leis, sob o número 155 de 2017, datado em 22/6/2017, oportunidade de se fazer presente junto à reunião dessa comissão, a fim de manifestar verbamente com relação à prestação de contas, exercício financeiro de 2013, sendo que esta comissão entendeu por bem acatar o pedido e ouvir o interessado, a fim de explicar e elucidar dúvidas sobre o processo. A reunião ocorreu com a presença do ex-prefeito, do seu advogado, em 30/6/2017, nas dependências desta Casa de Leis, conforme ata lavrada em anexo, onde a oportunidade o mesmo pôde prestar demais esclarecimentos que julgou necessários. Dessa feita, diante do exposto, imprescindível salientar que todos os membros dessa comissão se pautaram pelos documentos recebidos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, os quais compõem o presente processo de contas. Além desses documentos, analisou-se a defesa documental de forma imparcial, ouviram o interessado, assim como esta comissão também verificou o andamento da ação civil pública do Ministério Público Estadual, no autos número 0008063, (68 2014 8/16/0174), segunda vara Fazenda Pública da Comarca da União da Vitória. Oriunda é esta recomendação administrativa, a qual o ex-prefeito, senhor Antônio Luiz Tchaikovsky, foram notificados com relação à ilegalidade de terceirização de serviços jurídicos, para fins de constatar se o douto Ministério Público acatou as justificativas apresentadas pelo então ex-prefeito, arquivando o procedimento preparatório em face deste ou não. Após apurado estudo, respeitando o mérito de todos os seus membros, no que diz e condiz ao julgamento da prestação de contas do Executivo Municipal de 2013, segue a mesma nos seguintes termos. A Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, por unanimidade, entende que a regularidade do processo de contas, exercício de 2013, então do ex-prefeito Antônio Luiz Tchaikovsky, vez que, conforme se extrai do parecer prévio número 89 de 2017, emitindo pela primeira Câmara do TSE Paraná, a única irregularidade referente mencionado, o processo de contas do ano de 2013, dar-se-ia com relação à contratação do escritório Uribas Advogados e Associados, haja vista que o ex-gestor deixou de encaminhar provas documentais da respectiva rescisão. Cabe com devida vênia descrever o trecho extraído do respectivo acordo. Há alegações de que a situação foi investigada pelo Ministério Público Estadual
e que, tão logo foi recomendada a rescisão do ajuste, tal medida foi empregada. Parecem robustas, porém elas vieram desacompanhadas da devida comprovação documental. Verifica-se, então, que o próprio Tribunal de Contas entendeu que a defesa apresentada pelo ex-prefeito foi falha apenas com relação à prova documental de que houve a precisão contratual com a empresa Ribas Advogados Associados. Temos que, conforme a defesa documental apresentada junto a essa Casa de Leis, pelo então ex-prefeito, este comprovou por meio de notificação 05 de 2013, anexas às folhas 17 de sua defesa, que efetuou junto à empresa Ribas Advogados Associados, recebida pela funcionária senhora Jéssica J. Correia, em 4 de 12 de 2013, procedeu à rescisão contratual com o referido escritório de advocacia em atendimento à recomendação do Ministério Público Estadual, corroborado pelo fato que, conforme o relatório contábil emitido pelo município de Cruz Machado, Paraná, anexo às folhas 18 a 20 da defesa, o último pagamento efetuado da respectiva empresa encerrou-se no mês de novembro de 2013, não havendo mais pagamentos posteriores a esta data, conforme consultando por esta comissão, também junto ao portal de transparências do município, comprovando efetivamente a respectiva empresa de advocacia não prestou mais serviços à municipalidade. Denota-se que a recomendação administrativa efetuada ao ex-gestor Sr. Antônio Luiz Tchaikovsky com relação à irregularidade da terceirização de serviços jurídicos efetuada pelo Ministério Público Estadual, adveio determinado que, em caso de não atendimento à imediata rescisão contratual com o escritório de advocacia já acima mencionado, sujeitaria o ex-gestor à pena de adoção de providências extrajudiciais e judiciais, movidas estas pela hora Ministério Público, conforme verificado por essa comissão, em consulta e procedimento preparatório sob o número 01 52 13 0006603, o qual deu origem à recomendação administrativa aqui citada, emitida em face do ex-gestor. Constatou-se o acatamento pela MP da defesa das medidas efetuadas pelo ex-gestor para a rescisão contratual, tanto que não houve ingresso de ação civil pública em face do mesmo, apenas gestores anteriores. Diante de tudo acima exposto, embasada esta comissão nas provas colhidas por esta e pelos documentos recebidos juntamente com a defesa, apresentado pelo ex-gestor Sr. Antônio Luiz Tchaikovsky, este comprovou documentalmente que houve a rescisão contratual com o escritório Ribas Advogados Associados, sanando assim a irregularidade apontada pela douta Corte de Contas do nosso Estado, junto ao seu acórdão do parecer prévio sobre o número 89/2017, ensejando a regularidade do referido processo de contas. Temos assim que esta comissão opina pela aprovação das contas do município de Cruz Machado, Paraná, relativa aos recursos públicos de 2013, orientando ainda que, após o ouvido plenário, se expeça decreto ao teor do julgamento, se comunique ao TCE Paraná. Votamos pela aprovação das contas. É o parecer o voto unânime dos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Sala das Comissões, em 3 de julho de 2017. Edson Luiz Beuri, presidente. Matheus Olucheski, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro.
Caso algum dos senhores vereadores queira se manifestar sobre o processo de prestação de contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2013 de responsabilidade do senhor Antônio Luiz Tchaikovsky, está autorizado. Declaro que a prestação de contas exercício de 2013 está em votação. O voto deverá ser aberto. Peço a manifestação de cada vereador pela aprovação ou reprovação das contas. Começamos com o vereador Matheus. Favorável. Vereador Márcio. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Zeno. Favorável. Vereador Lauro. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Osni Nilma. Favorável. Vereador Josni Lopes. Favorável. Vereador Ezequiel de Camargo. Favorável. E o voto do presidente, que sou eu também, que vota, também é favorável. Resultado da votação. Onze votos pela aprovação. A prestação de contas do Executivo Municipal referente ao ano de 2013, sob a responsabilidade do ex-prefeito, senhor Antônio Luiz Tchaikovsky, seguindo a normativa contida no artigo 26, inciso 5, a linha A da Lei Orgânica Municipal, foi aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do decreto 04/2017, referente ao julgamento da prestação de contas. Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná. Decreto número 4/2017. Súmula. Aprova as contas do Executivo Municipal de Cruz Machado, correspondente ao exercício de 2013. Luiz Carlos Mattenbacher, presidente da Câmara Municipal de Cruz Machado, no uso de suas prerrogativas, que lhe confere o regimento interno e a lei orgânica, após parecer da Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização, apresentado em plenário, decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, relativos ao exercício de 2013. Artigo 2º. Fica rejeitado o acórdão de parecer prévio número 89 de 2017, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Cruz Machado, em 3 de julho de 2017. Luiz Carlos Mattenbacher, presidente do Legislativo. Agradeço a todos os presentes e os que nos assistem pela internet. Não tendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão e convido para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 10 de julho de 2017. Boa noite a todos.